Boa noite, tudo bom com vocês? Mais uma sexta-feira agitada, numa correria. E olha, eu vou falar, hein, gente, a energia do planeta, em especial do nosso país, não anda nada fácil. E isso mexe com a nossa vibração, porque nós somos energia e vibração. E aí vem os desafios existenciais e parece que a gente é testada a cada segundo. Tá sendo assim com vocês também? Porque comigo hoje eu enfrentei diversos desafios existenciais, até para estar aqui agora. Deu tudo uma atrasada, foi uma correria louca para estar aqui pronta para falar com vocês. E graças a Deus tudo vai se acertando. E aí? Para isso, para levar em frente os nossos desafios existenciais, as nossas adversidades, as dificuldades, o que as pessoas fazem, o que o ambiente ocasiona ao nosso redor, a gente precisa ter controle mental. Tem sido fácil para você? Para mim tem sido desafiador, mas também tem sido uma grande oportunidade de aprendizado. Eu tenho que confessar uma coisa, a Silene do passado agiria, ou seja, reagiria de forma muito diferente. E ia ser muito mais difícil. Eu já teria criado situações e conflitos ao meu redor por não saber lidar com as situações, com as pessoas, com os desafios. Hoje a gente, nesse crescimento, nessa busca interior, nesse autoconhecimento que eu tenho de mim mesma, eu busco respirar, analisar e com frieza, é frieza a palavra certa, ir administrando e levando as coisas, as situações. Mas vamos lá, eu vou entrar na live, tá bom? Em tempos difíceis, como ter controle mental? Por quê? Porque quando vem tempos difíceis, e neste momento que nós estamos vivendo no nosso país em especial, a energia negativa, a raiva, elas fazem o quê? Elas desestruturam o seu equilíbrio. Roubam a sua paz interior. E aí você fica vulnerável. Você que se permite, você que é responsável, fica vulnerável às forças que vão travando a sua vida, vão prejudicando a sua saúde. Isso não é legal. Uma característica comum das pessoas bem-sucedidas é o controle emocional. Você tem controle emocional? Isso ajuda bastante a você ser uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque quando você tem controle emocional, você sabe ser paciente, ser tolerante. Nos seus relacionamentos humanos, pessoais, interpessoais, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro, entender, engolir muito sapo, é assim que vai levando a vida. Muito bem. A pessoa que realmente ela é uma pessoa bem-sucedida, que tem controle emocional, ela prioriza o que tem de mais importante na vida dela, que ela tem aquele foco, e constrói seus projetos, que são grandes projetos. As rusgas, as brigas, as discussões se manifestam daquelas tradicionais encontros, né, de família, de tradição, e aí vai piorando a situação. Bom, a proximidade, vamos falar bem diretamente, tá? Das eleições, nós já tivemos o primeiro turno, tem lá suas controvérsias. Eu tenho meu posicionamento, mas eu não me exponho em rede social. Não adianta eu querer convencer ninguém, nem ninguém me convencer. E eu não vou permitir mudar o meu padrão vibratório por causa da opinião do outro. Eu não vou permitir mudar o meu padrão vibratório e entrar numa briga em rede, numa discussão, num desaforo em rede social por causa do outro. E você sabe que tá até chato as redes sociais, né? Mas como eu lido com rede social, com marketing, com story, com pacientes, com alunos, eu acabo entrando muito em rede social. E o que eu tenho observado em algumas pessoas? Tem pessoas que elas fazem questão de lá dar pitaco, palpite na publicação do outro. E isso só vai dar que problema. Ninguém vai convencer ninguém. Pra quê? Isso é o seu padrão vibratório. Você tá fazendo isso?
Não faça, não. Então, as proximidades dessas eleições, esse primeiro turno que já foi conturbado, esse segundo turno que vem vindo aí, esse mês de outubro que começa e termina com a eleição, realça ainda mais o quê? A grande danosa polarização, a nossa posição, entendeu? E essa polarização foi a sociedade que se meteu nisso. A gente não tem que ser direita ou esquerda, centro, a gente tem que ir de acordo com as nossas características, mas está polarizado, e isso não tenha dúvida. Nós vivemos num contexto muito perigoso, e aí fica muito fácil de observar o quê? O ódio. O ódio tem sido a bússola dessas pessoas em rede social. E também não é só rede social, viu? Pessoalmente, nas famílias, mídia, imprensa. Está fomentado por discussões simples, entendeu? Argumentos de ocasião. E aí piora o quê? Os seus relacionamentos. Aumenta o sofrimento mental. Porque você fica naquela vibração, você fica engolindo o sapo, você fica querendo falar, aí o outro fala, você quer ter razão, o outro quer ter razão. A minha razão começa onde termina a sua. A sua começa onde termina a minha. Quem está certo, quem está errado. São posições, são percepções. Eu venho falando isso perante a vida nas lives. Cada um tem a sua percepção. Vivemos o mesmo contexto, mas percebemos de forma diferente, de acordo com a cultura, de acordo com o ambiente, de acordo com o que eu aprendi, com o que eu captei do ambiente, dos líderes religiosos, dos professores, do pai, da mãe, da família. E isso não tem que questionar se está certo ou está errado. Cada um tem a sua percepção. Há tempos, assim, as relações estão sendo vindo sofridas, né? E acompanhando de altos e baixos, e aí vai tendo o quê? Os incômodos sociais. Então, essas rusgas, essas brigas, essas discussões, normalmente se manifestam naquelas tradicionais reuniões de família. Um aniversário, um batizado, um casamento, um Natal, é ali que aí o povo vai bebendo demais, se empolga, e é onde inevitável e a gente rever, encontrar aquele parente, aquele conhecido, aquele amigo no qual a gente não concorda com a posição dele. Aquele que está do outro lado das nossas crenças, das nossas fronteiras imaginárias e vive numa guerra. Não tem isso. Bom, hoje, com as redes sociais, as discussões pioraram. São mais afloradas, elas são mais acaloradas e as pessoas, elas perdem o respeito. Perdem o respeito com todo mundo. É assim, na minha publicação, eu estou publicando, mas eu não quero opinião de ninguém. Mas aí eu não deixo de ir lá na rede social do outro e dar meu pitaco, de questionar, de cutucar, de polemizar, entendeu? Pra quê? Vai sempre indo dar pitaco na publicação que é contrária às suas convicções. Então, se eu sou direita, eu vou lá e cutuco da esquerda. Se eu sou esquerda, eu vou lá e cutuco da direita. E isso só vira briga, só traz uma energia negativa, só traz uma vibração, uma alteração na sua mente, no seu controle mental. Isso só vai gerar o quê? Mais energia, sentimento, emoção ruim. E vai afetar diretamente o quê? A sua saúde e o seu bem-estar. Então a gente tem que ter um autocontrole. A verdade é que já passou da hora da gente superar as nossas dificuldades. Isso chama-se amadurecimento. De idade, não. De mente, não. Amadurecimento espiritual. Porque às vezes a pessoa está na infância espiritual, fica polemizando, brigando, fica na picuinha, fica parecendo criancinha, tô de mal. E isso é infância, entende? Então, as nossas dificuldades, a gente tem que superar as nossas dificuldades para tolerar, para respeitar as diferenças de maneira civilizada. A gente tem que conhecer o que está por trás do ódio. Isso é uma etapa importante nesse processo. Porque o quê? O ódio, gostando ou não, é um sentimento, é uma emoção negativa. Dizem os poetas que o ódio é o amor que enlouqueceu, que adoeceu, mas ele é um sentimento.
E há uma série de tabus, de preconceitos, que nos afastam do entendimento do que realmente nos leva ao quê? A sentir, a vibrar no ódio ou entender o outro. Não é incomum aquele que eventualmente se manifeste o seu ódio seja vítima de uma censura, o quê? Uma censura pública, de uma censura velada por parte dos seus conhecidos, dos seus amigos, dos seus parentes. Talvez isso aconteça porque tal sentimento está associado ao quê? Ao nosso íntimo. As experiências desagradáveis, frustrantes da nossa própria história. E ninguém gosta de ter contato com essa história, a não ser que você esteja buscando o seu autoconhecimento, o seu processo de autocura. A maioria dos meus pacientes, e agora eu vou falar com você aí, paciente que anda se sabotando, procrastinando, empurrando com a barriga o seu tratamento, a sua autossabotagem, é porque quando chega no momento de você buscar a sua autocura, de ter controle das rédeas da sua vida nas suas mãos, você tem que dar de cara com você, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com os seus limites. E você tem que aprender a corrigir isso, a controlar isso. Não devemos. Síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vai ser sempre assim. Isso não é legal. Então, você tem que aprender a entrar em contato com as suas feridas, com os seus traumas, com a sua história de vida. E às vezes eu venho falando isso nas lives, a gente carrega, já passou aquele trauma, já foi resolvido, eu já conversei, já perdoei, tudo está resolvido, mas eu carrego o meu comportamento perante o quê? Perante as situações da vida que ativam aquele sentimento, aquela emoção. Quando você tem autoconhecimento, você percebe que isso foi ativado. Muito bem. Então, é preciso a gente superar essa ideia deletéria de polarização política, dessa ideologia, entendeu? No qual o país foi afundado, as ideias foram afundadas. É importante saber que esse sentimento de ódio existe em todos nós. Faz parte do nosso processo psíquico. Não tem quem não tenha sentido uma vibração negativa, ou porque alguém teve por você, ou você teve por alguém em algum momento. Claro que a gente tem que trabalhar, mas não é legal a gente assumir que já teve esses momentos na nossa vida. Mas tem que se reconhecer. Nós somos seres que amamos e que odiamos. Nós temos isso dentro de nós, porque nós estamos numa transição planetária, nós estamos numa escola para aprender, e quando você não está disposto a buscar o seu interior, o contato com você mesmo, a mudar e a ressignificar tudo isso, a se tornar de verdade outra pessoa, a buscar a sua autocura, o controle das rédeas da sua vida na sua mão, parar de reagir e passar a agir, parar de sair descontando em todo mundo e nas situações o que você tem de trauma, de dor, de história. Mas para isso você tem que ter autoconhecimento. Tem que ter autoconhecimento. Agora, imagine na política. Então, eu tô falando de tudo isso porque esse ódio que a gente vê na rede social, um cutucando o outro, já vem de outra história, de uma falta de crescimento interior, de uma falta de controle de si mesmo, de gostar de cutucar. Tem gente que gosta disso. E isso vai levar ao quê? A trazer uma vibração para essa própria pessoa de desequilíbrio, de perder a paz, de ter uma contrariedade indigesta, de prender o intestino, de queimar a boca do estômago, ter dor de cabeça, dormir tensa, não dormir. E a culpa não é de ninguém, além de você mesmo, tá? Então, a gente aprende que a gente é um ser que ama e que odeia. E muitas vezes, quando as condições das nossas vidas pioram, torna-se, por exemplo, o poder econômico interfere nisso, e as pessoas estão muito mais apegadas no externo, no ter do que no ser, a raiva por algo ou alguém é maior. Entende? Mexeu no seu bolso, então eu tenho mais ódio, eu tenho mais raiva. E não pode ser assim. Porque nós temos que... A matéria não existe.
Ela é uma ilusão. Ai, Silene, lá vem você com esse papo. Exatamente. Você está perdendo tempo na sua existência, no seu crescimento, quando você tem apego nas coisas, na aparência, no justificar, no se preocupar com o outro, em vez de buscar o seu contato interior, o seu alinhamento, o seu autoconhecimento, o seu equilíbrio. A falta de compreensão do nosso próprio sentimento ruim, ódio, geram grandes consequências ruins. Claro, vai ter consequência. Toda ação provoca uma reação. Então, muito do que chamamos de controle, culpa, cobrança, autossabotagem, procrastinação, tem a ver com expressões que estão lá inconscientes, estão no subconsciente do nosso o quê? Do nosso ódio que está lá dentro da caixa preta, daquele trauma, daquela história, daquela percepção do que aconteceu, daquela história que eu não resolvi direito. E aí eu vou descontando nos outros, buscando momentos como este para aflorar o que eu tenho de pior. Que tal eu usar um momento como esse para treinar o meu controle mental, para treinar a minha reforma íntima, para treinar a respirar e não sair tagarelando e agredindo as pessoas por aí? É importante porque é bom para você. Ocorre que quando a gente alimenta esse tipo de sentimento, nós corremos o risco de quê? De encarar um sofrimento mental individual e coletivo, porque esse sofrimento mental de ódio está coletivo. Estamos numa guerra astral. Você acredite ou não, luz e trevas, você acredite ou não. E existe o lado da luz nessa ideologia sim, e o lado das trevas nessa ideologia sim. Cada um acredite no que queira, mas tem essa influência. E se você der vibração, o problema é que vibração que você vai dar, para a luz ou para a treva? Você vai vibrar no amor, na compreensão, na paciência, na tolerância, na respiração e no autocontrole? Ou você vai sair brigando, discutindo, xingando, perdendo a paciência, chutando o pau da barraca? Você tem que ver. Então, a nossa falta de autoconhecimento nos leva o quê? A ignorarmos aspectos assim que não são tão agradáveis no nosso mundo interno. A gente tampa o sol com a peneira, finge que não é com a gente, eu não tenho esse defeito, o outro tem, mas eu não. Isso pode contribuir para quê? Para um trágico destino de nos transformarmos nas primeiras vítimas do nosso próprio ódio. Porque vivemos no holograma quântico, que eu jogo, volta. Joga uma bola na parede, ela vai voltar com um impacto maior. Joga um bumerangue, ele volta para sua mão. Exatamente assim é energia, é vibração, é pensamento, sentimento, que cria uma egrégora ao seu redor, com a sua relação. Então nós acabamos caminhando, quando está com essa energia negativa, para o ressentimento, para o sofrimento e para o adoecimento. E aí é a minha praia de tratar na autocura, na fisioterapia integrativa, na saúde integral, é físico, mental, espiritual, é o todo, não é só o meu corpo que tem que estar bem, a minha mente tem que estar bem, o meu espírito tem que estar bem, o meu psicológico tem que estar bem. Então eu tenho que ir buscando esse trabalho comigo mesmo. Atualmente, somos uma sociedade que sofre um grande transtorno mental. Nós sofremos sim, a sociedade na sua grande maioria está assim. Todo mundo é capaz de buscar a sua melhora contínua, todo mundo é capaz de buscar a sua reforma, todo mundo é capaz de melhorar como um ser humano, se desenvolver, crescer, potencializar. Mas nós devemos ficar o quê? Focar, nós devemos focar, ter foco na maneira com que nós absorvemos as informações. E aí nós vamos definir nossas metas, os nossos objetivos, nós vamos aprendendo a lidar com as nossas próprias emoções. Se eu fico perdendo meu tempo brigando lá pela rede social, eu estou perdendo o foco da minha vida, dos meus projetos, dos meus objetivos, do meu crescimento individual, pessoal, espiritual. Nós devemos transformar pensamentos sabotadores em ações positivas. Temos que melhorar o nosso desenvolvimento intelectual. Busque, leia, estude, saia dessa baboseira, dessa fofocaiada, dessa briga, dessa discussão, desses programas que abaixam o seu padrão vibratório. Eu nem ligo, gente. Eu não ligo programa de televisão que vai me fazer mal.
filme que vai me fazer mal, jornal que vai me trazer uma notícia pesada na hora de eu dormir, vai me dar insônia, vai mudar no meu padrão vibratório. Eu saio, eu não entro numa rede social para discutir. Eu não vou lidar com essa energia. Não faço isso pela minha saúde. Não é porque eu sou santa. É justamente para não deixar vibrar o que pode ter de pior dentro de mim. Eu tenho buscado trabalhar esse autocontrole. E a gente deve aprender a trabalhar esse autocontrole. A pessoa tem que aprender a manter a calma, o equilíbrio, a tranquilidade para atingir o controle mental. É fácil? Não. Para isso existem técnicas, existem ferramentas que nos ajudam a trabalhar o controle do inconsciente, do subconsciente. A hipnose, que é uma das técnicas que eu trabalho, fala disso, da mente consciente, inconsciente e subconsciente. Técnicas que vão fazer o seu cérebro processar respostas de maneira que você deseje. Você tem que aprender a comandar o seu cérebro, trabalhar o foco, a mente no momento presente, a concentração, o domínio da sua, o controle, o domínio da sua respiração, das suas células, conversar com o seu eu interior, com o seu corpo, com a sua morada. Tudo isso é treino, é mente, a gente treina. Tem que ter um treinamento, existem técnicas, existem ferramentas para que a gente possa potencializar. O que eu sempre falo, a Silene de pouco tempo atrás não era assim. Hoje eu estou nesse aprendizado graças à estrutura que eu tive dos meus pais, graças à busca que eu estou tendo interior de crescimento, mas simplesmente ajuda muito as ciências com as quais eu trabalho, os casos de consultório, e aí eu vou vivenciando as técnicas, os equipamentos, as ferramentas, vou trabalhando em mim e tem me ajudado bastante nesse processo. Eu vou dar algumas dicas para que você aprenda a ter o seu controle mental. São só algumas dicas. Primeiro delas é o carro-chefe, autoconhecimento. Não tem como você ter um controle mental se você não se conhecer, entendeu? Quando você se conhece, você consegue controlar aquilo que tem de ruim. Você passa a prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E isso é imprescindível para que você tenha um autocontrole. Você tem que se conhecer, saber o que te irrita, o que te magoa, o que é insuportável, como que você reage, por que você reage assim, qual a sua programação metabólica, a sua história de vida, os traumas, as dificuldades, os desafios existenciais que todos nós temos. Não tem ninguém aqui na Terra que não tenha a sua história, que não tenha os seus traumas, que não tenha as suas sequelas. Mas a gente tem que ter conhecimento, enxergar esse comportamento, esse sentimento, essa emoção, que muitas vezes se torna um defeito de comportamento, de atitude, de ação para com os outros, estraga suas relações, continua estragando a sua vida por uma coisa que já foi. Então você tem que ter autoconhecimento para isso, para conquistar o pleno domínio das suas emoções, sem prejudicar a sua saúde, a sua vida. É necessário o autoconhecimento, saber quem é você, quais são os seus limites, quais são suas qualidades, quais são os seus defeitos, quais são as suas carências. O que está faltando? O que te machuca? Quais são as suas feridas? O que sangra ainda? Tudo isso você consegue desenvolver esse hábito de observar tudo que acontece internamente o tempo todo. E eu tenho trabalhado isso em mim, por isso que eu posso falar de carteirinha. Eu vou observando, acontece alguma coisa, eu percebo que eu estou tendo uma atitude, como está vibrando dentro de mim, é isso aqui, é isso, mas está ligado com aquilo. Epa, aqui não, violão, não vem me atacar essa energia ruim não, que aqui quem manda nessa morada, nesse corpo, nessa mente, sou eu. Então, investigando o que você está sentindo, você vai saber qual é a causa desse sentimento. Vamos supor que você está lidando mal com uma carência. Essa carência vem de onde? Lá atrás era assim, mas já passou, já resolveu e eu estou ativando isso de novo. Você tem que ressignificar, você tem que mudar isso. Para tirar essa energia negativa, você tem que trabalhar
É você que trabalha essa mente, esse sentimento, esse pensamento negativo que está ali enraizado, que é prejudicial para a sua saúde. Muito bem. Para ter autoconhecimento, você depois tem que trabalhar a introspecção. E às vezes até para chegar no autoconhecimento, você tem que ir para dentro de você. Tem que dominar a mente, o seu foco, a sua atenção. É focar e ter tranquilidade, focar naquilo que é verdadeiramente importante para você, para a sua saúde, para o seu equilíbrio. Quem tem o péssimo hábito de ficar aéreo ali no mundo da lua, com seus pensamentos sempre no piloto automático, além de colocar em risco, assim, por ter um acidente de carro, ou uma queda, qualquer coisa, perder as coisas, né? Ainda tem dificuldade em trabalhar as emoções corretas, porque eu não estou focada, eu não estou indo para dentro de mim, eu não estou buscando essa interiorização. Outra causa para te ajudar nesse processo de aprender o controle mental. Então, eu tenho autoconhecimento, eu tenho uma introspecção, eu vou para dentro de mim, trabalho o meu foco, e aí eu tenho que ter motivação. Precisa ter um motivo para agir. Qual o problema que você vai aliviar? Qual a dor que você vai tirar de dentro de você? Qual a ferida que você quer que pare de sangrar tanto assim? Quais as recompensas que você ganharia quando você realizar as mudanças necessárias para o equilíbrio das suas emoções, da blindagem das suas forças destrutivas? Tudo isso são questionamentos que a gente tem que fazer, a gente tem que ter uma motivação. As respostas para esse tipo de pergunta que eu citei aqui podem te movimentar no sentido dos resultados que você gostaria de alcançar. Quanto mais amor próprio você tiver, mais força você vai ter para gerar as transformações imediatamente. Então, neste momento de grandes conturbações, de grandes desafios, que está vibrando uma energia pesada no ar, mude o seu foco. Volte para dentro de você. Aproveite esse momento para buscar o autoconhecimento. Para saber quais são os seus... Essa situação me vibra em quê? Provoca que tipo de sentimento e emoção em mim? Isso não é legal. Olha, eu quero fazer desaforo, eu quero me impor aos outros, eu quero discutir, eu fico com raiva, eu fico nervosa, eu nem durmo direito. E os candidatos lá nem sabem que eu existo. E eu brigando com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu vizinho, com meu amigo, perdendo relações. Gente, não vale a pena. Por mais que você tenha um filho que vai contra o seu idealismo, ele não é seu filho, ele está seu filho. Mas tem uma individualidade ali. O amor tem que ser maior do que a imposição, senão não é amor. Eu estou falando filho, mas pode ser do filho para o pai, do pai para o filho, mãe, irmão. Se você ama alguém, você não pode impor. Eu tenho que ter... Amar é respeitar, dar liberdade, deixar voar. Não é porque alguém tem uma ideologia diferente da minha que eu vou odiar essa pessoa, que se tornar minha inimiga. O mundo está em guerra. Nós estamos vivendo um momento de transição, um momento de uma agenda pesada que estão jogando na humanidade e as pessoas não têm lacre mental. Mas sabe por que tudo isso? Sabe por que muitas vezes alguns de nós vamos na rede social brigar? Porque nós estamos aqui dentro, afastado de Deus, afastado do amor, afastado da convicção de entrar nessa vibração e nesse alinhamento. Aproveite esse momento, trabalhe o seu autoconhecimento, o seu autocontrole. Seja você a pessoa que comanda a sua mente, as suas ações, pensamento, sentimento, palavra e ação. Que sejam positivas, porque o mundo, o que você joga, volta.
O ódio que você destilar ao outro vai voltar para você, para o seu campo, para a sua saúde. Porque quem vibra é você. Quem altera a frequência cardíaca, respiratória, nervosa, agitada, entra em luta ou fuga, é você, simpático-atonia. Quem desequilibra todos os hormônios, e aí o organismo não sabe se aumenta o açúcar, se aumenta o cortisol, se aumenta... É você. Quem depois vai ficar com dor de cabeça, porque teve que se submeter, porque tinha vontade de morder o outro, e ficou tenso no masseter, que é uma musculatura importante, mastigatória, foi você. Quem tá com raiva, não tá perdoando, não tá eliminando, é você que vai ficar com o intestino preso. É você que vai ter úlcera, é você que vai ter azia, queimação, refluxo. Porque você tá fazendo isso com você. Quando você não aceita, quando você quer dominar as pessoas, as situações. Aprenda a dominar a si mesmo. Tchau, gente. Até semana que vem. Aí eu vou ver o que eu vou falar, conforme vai vibrar. Eu tô para fazer uma live para falar de todos os equipamentos que eu trabalho, explicar como é que é cada um, para que serve. Porque é assim, gente. Você tem, qualquer que seja a sua doença, o seu mal, seja uma doença grave, um câncer, uma dor física na coluna, ou na musculatura mastigatória, uma dor de cabeça, ou de repente você está em depressão, melancolia, ansiedade, estresse, pensamento suicida, com tudo isso eu tenho lidado em consultório. O corpo explodiu. Quem pensa, a alma está aqui, ó, no cérebro. Mas o corpo sente, dispara tudo, desequilibra tudo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas percepções. E às vezes de tanto fazer isso o corpo explodiu. Então a gente tem que começar no corpo. Tem técnicas de terapia manual, de toque sutil, tem que mexer na alimentação, tem que mexer nessas bactérias ruins, que nós somos 10% humanos. Então tem que cuidar dessa saúde física, dessa alimentação. Tem que aprender a respirar, tem que aprender a se controlar, tem que liberar as suas sequelas patológicas, físicas, emocionais que estão ali no seu campo quântico, no seu corpo, no seu físico. Tem que ressignificar. Tem que ter reforma íntima para você ter cura integral. Você tem que fazer a sua parte. Tchau, até a semana que vem.